gente! Meu nome é Júlia Calisto e sejam muito bem-vindos ao Página 31. Hoje eu vou responder minha primeira tag que se chama Você tem esse livro? Uma tag, para quem não sabe, é um tipo de desafio com perguntas. No caso, essas tags que os booktubers respondem são tags com perguntas sobre livros. Então hoje eu vou responder as 20 perguntas dessa tag aqui e se você quiser saber o que eu vou responder, continue aí. Eu conheci essa tag através do canal da Ju Cirqueira, mas ela veio assim pro Brasil do jeito que ela é, pela Beatriz Paludeto. Então, muitos outros booktubers já fizeram essa tag e hoje eu resolvi fazer eu mesma. A primeira pergunta é: você tem um livro infantil? Eu tenho alguns livros infantis, né, gente? Eu ainda sou uma criança, mas eu resolvi trazer dois que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito especial. O primeiro é esse daqui, Tia Me Compra um Pastel e Outros Contos, da Fábia Terni, que é um livro que eu li, eu devia ter uns 6 anos, e eu gostava bastante de todos os contos, principalmente desse Tia Me Compra um Pastel. Ele é todo ilustrado, ele é bem bonito. O outro livro infantil que eu quero trazer é esse daqui, Mexerica e Folhinha, As Nossas Diferentes Semelhanças, porque além da história ser muito legal e bonita, foi uma amiga nossa que escreveu, a Andrea Pessarello, e eu tenho um carinho muito especial por esse livro aqui. Próxima pergunta. Você tem um livro que você não entendeu? Para responder essa pergunta, eu resolvi pegar esse livro aqui, 7 Universos Nada Paralelos, Contos de Ficção Científica, do Sony Santos, porque, gente, lendo esse livro aqui eu dava umas viajadas, assim, aí eu tinha que reler para entender bem. Só que, por causa dessas relidas, assim, eu acho que eu não gostei muito da história, não. Esse livro fala bastante sobre ficção científica, né? Tem coisas relacionadas a viagem no tempo, viagens interplanetárias, teletransporte, mas mesmo assim eu tinha que reler bastante para entender. Eu peguei ele no projeto da biblioteca aqui perto de casa, o Pegue, Leve e Leia. Próxima pergunta. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu tenho esse livro aqui, A Mais Bela de Todas, a história da Rainha Má, que é como a história da Branca de Neve, só que pelos olhos da Rainha Má. Você entende o porquê dela ser má assim? Ou será que aquilo é maldade mesmo, né? Eu acho isso muito legal, a gente entender o ponto da Rainha Má. Eu ganhei esse livro aqui na caixa que eu ganhei do Scooby. Quarta pergunta. Você tem uma série que você não finalizou? Eu tenho, mas não é porque eu não quero não, né? Escola do Bem e do Mal, o quinto e o sexto livro ainda não foram traduzidos para o português. E eu tô super ansiosa porque o final terminou super em aberto. Esse livro fala sobre a Sophie e a Agatha, duas meninas que vão para a Escola do Bem e para a Escola do Mal. E depois que elas saírem de lá, elas vão ter que viver seus próprios contos de fadas. Isso é muito divertido. E, falando em contos de fadas, esse livro aqui também é um pouco baseado em algumas outras histórias fictícias. Alguns contos de fadas e principalmente a história do Rei Arthur. Eu gosto bastante desse livro aqui e agora eu só tô esperando que os próximos 2 sejam lançados aqui no Brasil. Quinta pergunta. Você tem um livro esgotado? Atualmente, esse livro aqui, Jardim dos Famintos, do Adams Pinto, está esgotado. Meu pai gostou muito dele, ele leu e ele me deu. Só que ele disse que ainda não tô pronta para ler. Eu preciso ser um pouco mais madura para ler esse livro. Mas ele aqui tá só aqui na minha estante, só esperando que eu possa ler. E meu pai também já tá super empolgado, porque o autor disse que vai lançar o segundo lá no comecinho de 2021. Isso só me deixa mais empolgada e mais curiosa ainda. Sexta pergunta. Você tem um livro em edição de bolso? Eu tenho esse livro aqui, As Cavernas da Bruxa da Neve, do Ian Livingstone. Ó, ele tem o tamanho da minha mão, mais ou menos. E eu adorei esse livro aqui, gente. É um livro-jogo. Se você não sabe o que é um livro-jogo, vai lá assistir meu vídeo. Tá aqui nos cards aparecendo, onde eu falo só sobre livros-jogos. Eu falo sobre esse livro aqui também. Falo como jogar. E é super divertido, gente. É um RPG pra você jogar sozinho. E eu adorei essa história aqui, sabe? Adorei lutar com aqueles monstros. Eu adorei, sabe, batalhar com todos eles. E eu admito, dá uma raiva, assim, quando você tá no final. Você tá no final, assim, você consegue ver a luz no fim do túnel, aí você morre. Aí você tem que recomeçar tudo. Mas quando eu terminei esse livro aqui, gente, me deu um alívio, porque eu finalmente tinha concluído aquela aventura. Gostei muito desse livro aqui. Sétima pergunta. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Pseudônimo, para quem não sabe, é quando o autor escreve um livro e coloca o nome de outra pessoa, como se outra pessoa tivesse escrito. Meio que ele quer esconder sua identidade, sabe?
Foi meio difícil de achar esse livro aqui, mas eu consegui. Como Ser um Pirata, que tá falando que foi escrito por Soluço, Espanto, Cicos, Estrondos III. Mas, na verdade, quem escreveu foi a Cressilda Cowell. Eu gostei muito desse livro aqui. A série desse livro foi a inspiração para aqueles filmes do Como Treinar o Seu Dragão. E quem me deu ele foi meu tio Luciano em 2017. E toda vez que eu vou na casa dele, gente, ele me dá um livro ou um gibi. Então, por causa disso, muitos dos livros aqui que eu tô falando foi ele que me deu. Então, muito obrigada, tio Luciano! 8ª pergunta. Você tem um livro ilustrado? Eu tenho alguns livros ilustrados sim, mas eu resolvi falar desse livro aqui, Felizmente o Leite, do Neil Gaiman. É um dos meus livros favoritos da minha vida, gente. É um livro muito divertido. Eu li ele já várias vezes e eu até falei sobre ele em um podcast chamado Iradex. Esse livro conta a história de um pai que vai comprar leite, só que ele demora muito. Quando ele chega em casa, ele vai dar uma satisfação para as crianças e ele fala que viveu uma super aventura com fantasmas, vampiros, alienígenas no meio. É super legal e eu gosto muito desse livro aqui. As ilustrações foram feitas pelo Scott Young e tem ilustrações, gente, que ocupam mais de uma página. Tem umas que ocupam parte de uma página e elas são muito legais. Eu gostei demais. 9ª pergunta. Você tem um livro que você não conhece? Bem, eu não conhecia até eu ganhar esse livro aqui, né? Tô falando de Assassinato na Biblioteca, da Helena Gomes, que foi um livro que eu ganhei já faz um tempo, e eu lembro que eu gostei bastante quando eu li. Fala sobre um menino e um fantasma que vão meio que descobrir umas coisas de um crime, assim, que tem um assassinato no meio. É super legal e eu quero reler pra relembrar essa história aqui. 10ª pergunta. Você tem um livro que foi adaptado pra TV? Eu tenho, gente! Anne de Green Gables, eu amo esse livro aqui. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Se você quiser assistir, é só você clicar aí no card. Então, vocês que assistiram já sabem que eu amo muito esse livro aqui, gente. Fala sobre a Anne, uma menina que foi adotada por engano pelos irmãos Cuthbert e agora ela vai ter que se adaptar à sua nova vida em Green Gables, que é a fazenda em que eles moram. Esse livro aqui, gente, já foi adaptado pra tudo quanto é coisa. Pra filme, pra série, pra novela. Só que a adaptação mais recente foi pra série Anne with Annie, da Netflix. E foi por causa dela que eu resolvi ler a série da Anne. Você tem um livro escrito por alguém que originalmente é famoso por outra coisa? Eu tenho esse livro aqui, Heroínas, que foi escrito pela Laura Conrado, pela Pan Gonçalves e pela Ray Tavares, que é um livro com 3 contos, e o segundo conto, Formandos da Távola Redonda, foi escrito pela Pan Gonçalves, que é muito famosa no Booktube. Então, eu adorei demais esse livro aqui, gente, todos os contos, eu não tenho um favorito, e eu gostei principalmente porque todos eles têm heroínas, né? 12ª pergunta. Você tem um livro autografado? Gente, eu tenho um livro que só sai um e-book, mas ele tá autografado. Como isso? Eu tenho essa amostra aqui do livro Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, que ela distribui em feiras essas amostras assim. E o meu tá autografado, gente. Ai, que felicidade. É meu xodózinho, não deixo ninguém encostar nesse negócio aqui. E eu também já li o e-book, né? Eu até fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Se você quiser assistir, é só você clicar aí no card, porque essa história é muito boa pra você conhecer. Mas agora um livro mesmo que eu tenho autografado é esse livro aqui, Enigma em Barcelona, da Rosana Hills, que, gente, ele tá autografado pelo ilustrador da capa. Olha a capa bonita. Aí, além do autógrafo, gente, ele fez um desenho meu aqui, olha só que fofo. Isso foi em 2018. Eu amo esse livro aqui também, a história dele é muito legal, fala bastante sobre artes. O ilustrador da capa é o Sam Hart, viu? Esqueci de falar quase. E esse é um livro muito legal sobre a Ângela que vai para Barcelona estudar artes e eu gostei demais desse livro aqui. Eu também não deixo ninguém gostar nesse daqui, não. 13ª pergunta. Você tem um livro de poesia? Eu tenho alguns livros de poesia, mas eu resolvi trazer esse daqui, da Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo. Eu li esse livro na escola, quando eu tava lá no jardim, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, e eu gostava muito dele. Então minha mãe viu que eu gostava muito daquele livro e comprou ele pra mim. Gente, eu amo esse livro aqui. Ele tem vários poeminhas e eu li ele todo dia, todo dia. Sabe a criança quando ganha um brinquedo novo? Então eu era assim com esse livro, eu não largava esse livro. Eu amo demais esse livro aqui e os poemas são muito legais, ele é todo ilustrado, ó, com ilustrações dos poemas. E esse livro aqui tem muita história. 14ª pergunta. Você tem um livro com selo de prêmio?
O mais perto que eu consegui de um livro com selo de prêmio é esse livro aqui, o livro do Cemitério, do Neil Gaiman, que não tá com selo de prêmio na capa, né? Mas aqui na orelha, na parte de trás, tá falando que o livro do Cemitério ganhou a Newbery Medal de 2009. Eu sei que ele ganhou vários outros prêmios, e se você quiser saber quais foram eles, clica aqui no card, tá aparecendo o vídeo onde eu falo só sobre esse livro aqui. Só dá um desconto, viu, gente? Porque o vídeo tá meio ruinzinho, foi um dos primeiros do canal, mas o importante é que eu passe informação. Eu gostei muito desse livro aqui, foi um dos meus favoritos da vida, assim, também, e eu espero que vocês gostem. 15ª pergunta. Você tem o mesmo livro em duas versões? Eu tenho essas duas versões aqui de Pequeno Príncipe, essa pequenininha e essa grande. E eu li Pequeno Príncipe já faz um tempo, eu quero reler pra relembrar a história. Eu lembro que eu tinha gostado bastante, mas eu acho que eu relendo agora eu vou gostar mais ainda. 16ª pergunta. Você tem um livro de contos? Eu já mostrei aqui nessa tag alguns livros de contos, né? Mas eu tenho um outro aqui que eu quero muito falar, que é esse daqui, Histórias da Pré-História, do Alberto Moravia, que eu também peguei no projeto Pegue Leve Leia, aqui perto de casa. E, gente, esse livro aqui é muito engraçado, ele é muito divertido. Fala sobre animais que têm comportamentos humanos, tipo fábulas, né? E eles têm também umas situações tão absurdas, tipo uma girafa órfã que pensa que é um leão. Ou tudo o que você pensa vai surgir em cima da sua cabeça. É tipo, você pensou na palavra abacaxi, a palavra abacaxi vai surgir na sua cabeça, gente. É muito divertido esse livro, é pra você rir lendo mesmo, sabe? Eu gostei muito e eu queria que mais pessoas conhecessem esses contos aqui. 17ª pergunta. Você tem um livro em outra língua? Eu tenho alguns livros em inglês, mas eu resolvi trazer esse livro aqui, Leonardo da Vinci, da coleção Ninhos Famosos, que é uma coleção muito legal de livros em espanhol, que fala sobre pessoas que fizeram história na arte em geral, né? Na música, na pintura, como Bach, Beethoven, Mozart. Meu favorito deles foi a história do Leonardo da Vinci, e meu pai comprou essa coleção pra mim quando eu tava estudando espanhol pelo aplicativo Duolingo, e pra eu treinar meu espanhol. Esse livro aqui é muito bom quando você está aprendendo, porque ele tem umas palavras super facinhas, ele também é todo ilustrado, e no final, gente, ele ainda mostra algumas obras do artista, né? Como, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui no Leonardo da Vinci mostra a Mona Lisa e outros quadros que ele fez. Eu gostei muito dessa coleção aqui, e eu achei muito legal conhecer mais sobre esses artistas. 18ª pergunta. Você tem um livro que foi transformado em filme? Eu tenho esse daqui, gente, A História Sem Fim, do Michel Ende, que eu amo essa edição aqui da Martins Fontes. Ela é em capa dura e por dentro, gente, ela também é muito bonita. Ela é toda em verde e vermelho, ó. Aqui os enfeites, as letras, e as letras também ficam vermelhas às vezes, ó, dependendo da situação. Eu gostei muito desse livro aqui, mas eu admito, eu não assisti o filme inteiro, eu dormi assistindo, mas eu quero muito assistir pra ver se corresponde às minhas expectativas. 19ª pergunta. Você tem uma HQ? Eu tenho algumas HQs de super-heróis, de outras coisas assim, mas eu resolvi trazer meu xodózinho, que é Turma da Mônica Laços, a primeira HQ da trilogia dos Irmãos Cafage, que, gente, eu amo muito essa história aqui. Eu amo muito Turma da Mônica, né? Eu até fiz um vídeo só sobre Turma da Mônica, se você quiser assistir, é só clicar aqui no card. E eu falo sobre essa HQ lá, gente, eu gosto muito dela, dessa história, onde o Floquinho, o cachorrinho do Cebolinha, some e os amigos vão atrás dele. Daí começa uma super aventura e é muito divertido. Eu gostei bastante e também saiu um filme sobre essa HQ aqui, que eu também gostei muito. 20ª e última pergunta. Você tem um livro que foi escrito por 2 ou mais autores? Eu tenho, gente, toda a coleção do Magistério. No caso, eu trouxe essa daqui, que é o primeiro livro, O Desafio de Ferro, da Holly Black e da Cassandra Clare. Recentemente eu fiz um vídeo só sobre esse livro aqui, gente. Então, se você quiser assistir, é só você clicar aí no card, porque é muito bom essa coleção, gente. Eu amei. Eu terminei ela recentemente e eu não imaginava que ia ser tão boa assim. Eu consegui esse livro aqui através do sistema de trocas do Scooby e eu não me arrependo nada. Esse livro aqui fala sobre o Cal, um menino que tem magia, só que ele odeia magia, né? Aí dificulta. Então ele vai para uma escola de magia e ele tem que parar de odiar lá, né? Porque imagina como é que ele vai se adaptar lá, sendo que ele odeia magia. Eu gostei muito dessa coleção aqui e eu também queria que mais pessoas conhecessem.
Então, gente, essas foram as 20 perguntas da tag Você Tem Esse Livro. Eu gostei demais de fazer essa tag com todos esses livros. E se vocês gostaram também, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder nada que eu faço por aqui. E se você quiser que eu faça outras tags, deixa aqui nos comentários qual tag eu posso fazer. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui e tchau!